mais um momento de encontro de imunização, né? Uma troca de conhecimento importante. Agora, esse primeiro momento será sobre a temática vacinação do adolescente, desafios da vacina do adolescente. E essa mesa será composta pela professora Ana Lídia Pimentel, pelo professor Juarez Cunha, pela professora Mônica Levi e pela professora Flávia Bravo. Iniciaremos com a aula Calendário da Sociedade Brasileira de Imunização do Adolescente, com a professora Mônica Levi. Ela é médica pediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, ex-presidente da Comissão de Revisão dos Calendários da Sociedade Brasileira de Imunização e membro do CTAI. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Cadê o passador? Então, vamos hoje retroceder no tempo. Não é para esquecer nada sobre adulto e idoso, mas hoje a gente vai voltar para trás. Vamos estar abordando aqui o adolescente, os desafios, né, os obstáculos da vacinação da adolescência. Eu vou apresentar a atualização dos calendários, tá? Quer dizer, especificamente do calendário do adolescente. Minha declaração de conflito de interesse não está passando. Pode passar. Então, antes da gente falar do calendário propriamente dito, eu queria fazer uma introdução aqui, da gente pensar um pouquinho em quem é o adolescente. É uma fase muito rápida da vida e muito complexa, quando o adolescente está começando, provavelmente, o início de atividade sexual. Ele frequenta ambiente fechado, né? O comportamento dele é próprio da adolescência, o que torna ele de risco para adquirir determinadas infecções. Então, a gente tem que ter um olhar bem diferenciado. Ele frequenta dormitórios coletivos quando viaja, balada, estudos em grupo. Então, aquela transmissão de infecções por via respiratória aumentada nessa faixa etária. Muitas vezes eles procuram sua identidade pessoal, então muda cabelo, a forma de se vestir, e é muito comum nessa idade que eles coloquem piercing, façam tatuagens e outros procedimentos que geram um risco para a infecção transmitida por sangue, por objetos contaminados. Então a gente tem que ter esse olhar pensando em quem é o adolescente, e ter isso em mente quando a gente vai fazer as orientações. Não está passando, de novo. Não. Não. Daqui a pouco vai lá para o fim da aula. Não, agora saiu da aula. Só um minutinho, pausa para adolescência. Quem está contando os 20 minutos aí tem que descontar o tempo aqui para mim, hein? Aí, ó. Que é o início de uma provável atividade sexual, que eles podem compartilhar dormitório, compartilhar às vezes até lâmina de barbear, escova de dente. Então, tudo isso traz riscos de infecções adquiridas por via respiratória, por transmissão sexual, muitas vezes por vetores, quando viajam para locais de risco e adolescente não tem o hábito de se cuidar. Então, essa é uma idade muito importante para a gente fazer um catch-up de todas as vacinas que deveriam ter sido aplicadas na infância e que porventura não foram, checar esquemas que estão incompletos, né, nas vacinas que são mais do que uma dose, e fazer as vacinas que são próprias para essa faixa etária. Eu não pretendo de maneira alguma entrar na complexidade da adolescência, mas para a gente ter em mente, né, é uma das fases mais rápidas do desenvolvimento humano
e é uma característica que a maturidade biológica precede a maturidade psicossocial. Então, eles têm uma tendência à onipotência, achar que nada vai acontecer, são muito influenciados pelas mídias, e é um período que é muito importante para a gente criar as bases para a idade adulta saudável, né? Então, a gente tem que ajudar, tem que ter um olhar diferenciado nessa fase para que os adolescentes façam boas escolhas em relação à sua saúde. Eu acho que eu preciso olhar melhor aqui. Eu vou falar daqui, tá bom? Acho que não atrapalha, não, né? Então, assim, o calendário da adolescência vai dos 10 aos 19 anos. Essa é a definição da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Unicef, e a SBIM antes era de 11 a 19 anos, mas a gente adequou esse calendário para falarmos toda a mesma língua, né? A adolescência começa aos 10 anos. A gente tem aqui umas importantes... onde está? Não sei onde está. Mas, enfim, a gente tem que olhar o calendário desse adolescente, checar o que não foi feito no passado, fazer as vacinas que são próprias para a idade, sempre olhar os comentários e, quando ele tiver uma situação específica de gestação ou de imunocomprometimento, alguma comorbidade, há um link que remete ele para essa situação. Então, o calendário do adolescente é em condições aqui de um adolescente rígido, e aqui a gente tem sempre as vacinas que são gratuitas nas UBSs e as que só tem nas clínicas privadas de vacinação. Esse calendário tem essa faixa verde, que é a rotina. Isso aqui foi essa mudança aí no visual do calendário da SBIM, já faz acho que 2 anos, né, Juarez, Flávia? Acho que por aí. A gente mudou. A faixa verde é aquilo que a gente tem que fazer obrigatoriamente nessa faixa etária, na adolescência, e uma linha amarela, que eu vou mostrar em seguida, que é o catch-up do que devia ter sido vacinado, para a gente checar se foi ou não, e, no caso de não estar com o esquema completo, complementar. Então, as vacinas que fazem parte aqui da rotina do adolescente é o HPV, DTPA, se for no setor privado, ou DT, tem um reforço que vai acontecer nessa faixa etária. A influenza, que a SBIM recomenda para todo mundo, a partir dos 6 meses de vida, em qualquer faixa etária, como rotina. As meningocócicas, a CWY e meningocócica B. Isso aqui é um nome nosso aqui, porque a meningocócica B é uma vacina que deveria ter sido aplicada na infância e não tem esquema de reforço recomendado, né? Porém, quando ela chegou no Brasil, não tinha dado tempo ainda dos adolescentes terem feito como criança. Então, a gente colocou na rotina para chamar atenção, porque, com certeza, não teriam feito com 3, 5 meses, o reforço com 12 meses, quando essa vacina se tornou disponível no Brasil. Mas ela é feita aos 3 meses de vida, como idealmente. E, em relação à Covid, em todos os calendários da SBIM, não só nesse, existe essa faixa salmão aqui, que remete a um painel Covid, que foi sendo, durante a pandemia, atualizado em tempo real, porque foi tão dinâmico, e ainda é, né, tudo que acontece com a Covid, as doses, as vacinas. Então, a gente fez no nosso site, a gente fez um sistema à parte de atualização da vacinação contra a Covid. Isso aqui eu só pus para mostrar aqui, tá? Vocês encontram no site. Antes ele estava em destaque, agora não está mais. Agora tem outras coisas que passaram na frente, mas quando abri o site da SBIM, a primeira coisa que se via era o painel Covid. Então, essas são as vacinas que deviam ter sido aplicadas no passado, e, se não foram, complementar esquemas ou fazer na própria adolescência. Isso inclui aí as vacinas tríplice viral, varicela, as hepatites A e B, febre amarela e dengue. Esse é o calendário do PNI. Ele também sofreu atualização. O que teve de mais recente em 2022? A recomendação de gênero neutro passou a ser feita para meninos e meninas de 9 a 14 anos,
E a vacina meningocócica ACWY, que na rotina é com 11 e 12 anos, mas houve uma extensão temporária de faixa etária até 13 e 14 anos também, que era para ter ido até junho deste ano, mas foi estendida até dezembro, está valendo essa recomendação de 11 a 14 anos. A Ana Catarina está aqui fazendo que sim com a cabeça, se eu falar alguma besteira aqui do PNI, ela me corrige aqui. Essas são as metas, né? Meta é o percentual do grupo-alvo que tem que estar vacinado para a gente atingir o objetivo da vacinação. Em relação à dupla adulta ou a tríplice bacteriana do adulto é de 95%, influenza 90% do grupo-alvo, e para a meningocócica CWY e HPV, a meta estipulada pelo Ministério é de 80%. Eu vou falar depois, no bloco 2, especificamente da vacina HPV. Então, eu não quis ser repetitiva. O pouquinho que eu falar aqui, agora, vocês guardam para a segunda parte e já ter isso em mente, tá bom? Eu vou falar rapidamente do HPV aqui. São 3 vacinas licenciadas e disponíveis no mundo. A vacina bivalente ela foi licenciada pela Anvisa em 2007, só no setor privado que ela foi utilizada, e já faz 2 anos que ela foi interrompida a comercialização, ou seja, não temos mais bivalente no país. A quadrivalente foi licenciada em 2006, passou a ser disponível no setor privado neste ano, entrou no PNI em 2014, foi sendo estendida depois dos grupos-alvo, eu vou mostrar, e é a única vacina licenciada e disponível aqui no nosso Programa Nacional de Imunização. E, recentemente, este ano, em fevereiro, se não me engano, chegou no Brasil a vacina nonavalente. Ela já estava licenciada desde 2017, mas ela só chegou esse ano aqui no Brasil. Ela contempla 5 tipos oncogênicos a mais do que a quadrivalente, e a gente vai falar um pouquinho melhor dela depois também. As vacinas HPV, elas foram eleitas pelos antivacinistas como preferencial para se inventar desinformação, tabus, mitos, fake news. É uma das vacinas que a gente tem mais trabalho e mais dificuldade de convencimento sobre a importância, sobre a eficácia e sobre a segurança. Isso aqui é copiado bem de mídia estrangeira, né? Mas a gente está com ela poluída de desinformação, de curas naturais para o HPV, principalmente nas questões de segurança, mas de eficácia também, dizendo que HPV tem cura com plantas e etc. Mas, basicamente, nos danos que ela provoca no organismo. Isso é um contrassenso. A gente tem uma vacina fabulosa, fantástica, e a gente tem tanta dificuldade aí de convencimento. Isso aqui é só um editorial de uma newsletter aqui do HPV World, onde esses 2 pesquisadores muito importantes, eles discutem o que acontece quando você cria uma crise de desconfiança. Aqui é o exemplo de 4 países. Aqui, quando foi introduzida em PNI a vacina, aqui a adesão de 88%, mais de 90%, quer dizer, a adesão alta nesses 4 países. E quando teve a crise de confiança, olha para quanto vai a cobertura vacinal. Colômbia vai para 5%, Dinamarca 44%, Japão 0,6%, Irlanda 49%. Eu estive num congresso até que foi muito interessante a gente ver como é que esses países fizeram para contornar essa situação, como cada um fez para contornar a crise de confiança e voltar a ter cobertura vacinal. Mas isso é um desafio que a Ana Catarina que vai falar. Mas, assim, a gente estava com vídeos circulando nas mídias, principalmente por uma profissional da saúde que fez um estrago lá no Acre, acho que todo mundo deve lembrar, não é segredo, a Maria Emília Gadelha continua postando coisas, ela está sofrendo processos que estão em andamento, mas ela fez um estrago em termos de confiança, em termos da insegurança dessa vacina, o que motivou aqui um comunicado escrito pela SBIM, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia e a FEBRASGO, atestando a segurança da vacina e ressaltando a importância dessa vacina para os adolescentes. Mas nós estamos com cobertura muito abaixo da meta.
Isso aqui é dado acumulado até 2022 em meninas, para a primeira dose de 76%, mas para 2 doses, que é o esquema, né, ideal, 57%, e para os meninos nem 37% tem as 2 doses recomendadas para a idade. Em relação às vacinas HPV, a gente teve atualização no calendário, porque quando chegou a nonavalente, nós tivemos uma discussão bem aprofundada, né, de como nós íamos estar orientando essa vacina a nível de calendário SBIM, ou seja, entende-se que é o calendário individual, né, pensando naquele adolescente que está lá na sua frente, o que você vai falar? Se ele não fez nenhuma vacina ainda, né, não começou a vacinação contra o HPV, se ele está no meio do seu calendário, fez só uma dose, se ele tem mais de 15 anos, aí 15 anos ou mais, e fez 2 e não fez a terceira, e se precisa ou não revacinar com a nonavalente. Então, tudo isso está mais detalhado numa nota técnica, tá? Mas a gente colocou já no calendário aqui as nossas orientações de como fazer frente a quem quiser ampliar a vacinação, a sua recomendação com a nonavalente, tá? Então, essa tabelinha é uma cola aí. Gente, isso está tudo no site, tá? Mas, vou esperar. Pronto. Quem tirar foto, eles estão fotografando aí. Em relação à meningocócica, essa é uma vacina que tem que ser aplicada na faixa etária do adolescente, se ele fez o esquema desde bebezinho, né, com 3 e 5 meses, fez o reforço lá com 12 a 15 meses, depois ele fez aquele reforço com 5 a 6 anos, ele deve fazer apenas uma dose no início da adolescência, tá? Por volta dos 11 anos. Se é um adolescente que não foi vacinado previamente, por exemplo, fez a meningo C no posto lá de criança pequena e chega sem ter feito nenhuma dose da ACWY, são 2 doses com intervalo de 5 anos. Vamos lembrar também, vai ter aula específica do Juarez, né, que vai falar de meningococo, mas lembrar que o adolescente e o adulto jovem são os principais disseminadores do meningococo na comunidade. Então, a vacinação nessa faixa etária protege a eles, né, logicamente, né, a gente sabe que surtos em adolescentes são comuns, mas também é uma vacina que esteriliza, que você diminui o estado de portador, então é uma proteção indireta para outras faixas etárias, tá? Na população geral, 10% é portador assintomático, e esses são os principais causadores de surtos, né? Porque não tem sintoma, vai em balada, beija, enfim. Estou falando especificamente aqui do adolescente. E nessa faixa etária, mais de 20% portador são em nasofaringe ou orofaringe. Então, a gente tem 2 vacinas contra o meningococo, a vacina meningo B recombinante, de 4 componentes a partir de 2 meses de vida, que é a vacina Bexsero, nome comercial, fica mais fácil a gente falar assim. Vacina de 2 componentes, que está licenciada entre 10 e 25 anos, que é a Trumemba. O esquema vai depender da idade que iniciou a vacinação. Existem alguns grupos com risco muito aumentado de doença meningocócica invasiva, que tem esquema diferenciado, onde são previstos reforços, mas na população geral não tem reforço recomendado ainda, por falta de conhecimento, ainda de evidência, para a gente manter reforço. A meta de vacinar 80%, né? Mesmo sendo uma doença que assusta, meningite é algo que assusta. Quando tem surto, a gente sempre sabe que o povo corre mesmo, né? Obrigada. E, no entanto, a gente, aí, tendo ela na rotina disponível, a ACWY, a gente não consegue também atingir meta. Em relação à vacina da febre amarela, já foi falado bastante ontem, mas quais são as recomendações da SBIM? Como tem uma possibilidade de falha vacinal, nós estamos recomendando enfaticamente uma segunda dose 10 anos após a primeira, no adolescente. Tá? O PNI continua valendo a mesma. 2 doses para menores de 5 anos. Quem fez uma dose após os 5 anos está vacinado.
Isso pode ser revogado, né? Eu acho que ainda tem muita discussão pela frente, mas o que está valendo no momento é isso, tá? Lembrar daqueles que viajam, a necessidade do certificado de vacinação e prevenção, que é outra complicação, gente. Não tem mais papel amarelinho, nem em folha A4, agora é Conect SUS, né? E quem já fez a vacina no passado entra por outro caminho, pelo gov.br. Isso aí vocês perguntam tudo para a Ana Catarina, o passo a passo. Mas agora vai ser digital, né? Eu questionei, disseram que a Anvisa está orientando as empresas aéreas a não aceitarem mais o papel, o documento físico. Não é que os outros países para onde alguém vai viajar não aceite mais. Eles ainda nem conhecem não, o Conect SUS e o gov.br. Então, eu oriento, isso é uma dica pessoal, baixa no Conect SUS, mas imprime. É a melhor situação. Ainda mais para quem tiver o celular roubado na viagem, ou antes da viagem, aí você garante, tá? Em relação à dengue também, já tiveram aulas específicas, nós temos as 2 vacinas, né? O adolescente está contemplado na faixa etária tanto de licenciamento da Dengvaxia quanto da Qdenga. Aqui são 3 doses com intervalo de 6 meses, a Qdenga 2 doses com intervalo de 3 meses. É uma vacina preferencial, embora a gente não escreveu isso no calendário, mas você tem um esquema de 2 doses e em 3 meses de intervalo, e é uma vacina que você pode fazer, é recomendada em quem teve dengue e em quem não teve dengue. Então, independe de infecção prévia. E só lembrar que são ambas vacinas de vírus vivo atenuado e são contraindicadas para imunodeprimidos, para gestantes e lactantes. Então, nós temos um monte de dificuldades da vacinação do adolescente, não é o meu tema, é o da Ana Catarina, mas o que eu quero só chamar a atenção é da falta da nossa parte aqui, que nos cabe, que é a recomendação do profissional da saúde. Tá? Isso aqui já foi apresentado ontem 2 vezes, não sei por que baixou para 85%, o meu está desatualizado, né? Mas quando a pessoa está vulnerável, né, a aceitar a orientação de vacinação e o médico recomenda, a chance de ser vacinada é muito maior. E se o médico contraindica ou diz que não é importante, mesmo que a pessoa tinha a intenção de se vacinar, provavelmente ela não vai ser vacinada. Vacinação em escola também vai ter uma aula específica, tem vantagens, tem uma desvantagem, que eu não sei se a gente deve chamar assim de desvantagem, mas a gente tem que saber lidar com essa possibilidade de reação psicogênica em massa, e a gente tem que estar estruturado para isso, mas é a melhor opção para a gente conseguir alta cobertura vacinal. Tá? Então, a gente tem que minimizar as barreiras, incluir o MEC aqui nos programas de promoção à saúde. Precisamos, como eu falei lá no comecinho, acabou meu tempo, mudar a comunicação. Os adolescentes são muito suscetíveis a informações nas mídias e a gente precisa mesmo se esforçar para entender qual a melhor linguagem que vai estar aí, orientando e convencendo essa faixa etária. Tá? Nem sempre é fácil, às vezes a gente lida com adolescentes difíceis, mas vale a pena. É a nossa função, é a nossa missão. Isso aqui é a minha filha fazendo HPV com 10 anos de idade, tá? Aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau. Obrigada.